Você acha que é mais inteligente que seus pais e seus avós? Provavelmente você tem mais educação formal, mais acesso à informação, mas inteligência bruta. Isso é uma questão bem mais profunda do que parece. Essa pergunta não é só retórica. Ela expõe um padrão de pensamento que todos nós temos. Enxergamos a história como uma escada. Cada degrau é mais alto que o anterior. Civilização avança, pessoas melhoram, tecnologia evolui. Logo, quem veio antes era menos capaz, menos inteligente, menos tudo. Mas será que essa lógica realmente funciona? Hoje, nós vamos fazer uma expedição mental ao passado para descobrir duas coisas cruciais. Primeira, nossos antepassados eram muito mais brilhantes do que imaginamos. Segunda, a história não segue a lógica que a gente acha que segue. Vamos começar com uma pergunta simples. Qual foi inventado primeiro, o isqueiro ou o fósforo? Parece óbvio, certo? O fósforo é simples. Você risca e acende. O isqueiro é mais complexo, mais elaborado. Se a tecnologia evoluiu do simples para o complexo, o fósforo deveria ser mais antigo. Errado. O isqueiro veio primeiro. Especificamente, a lâmpada de Dobrynin. Criada em 1823 por Johann Wolfgang Dobrynin, é considerado o primeiro isqueiro da história. O fósforo de fricção, aquele palito que você conhece, só foi inventado em 1827 por John Walker, 4 anos depois. Então, por que isso importa? Porque mostra que nossa intuição sobre progresso tecnológico é falha. Nós assumimos que o simples vem antes do complexo, mas a realidade é mais caótica, mais interessante. Agora vamos para uma história ainda mais estranha. Em 1853, um homem chamado Peter Cooper estava projetando um prédio em Nova York. Ele tinha uma visão. Sabia que eventualmente as pessoas ficariam cansadas de subir escadas. Sabia que alguém inventaria um elevador seguro. Então ele fez algo radical. Reservou um espaço no prédio para um elevador que ainda não existia. Ele criou o poço do elevador antes do elevador ser inventado. Deixa isso afundar. Um homem imaginou uma necessidade futura e preparou a infraestrutura para ela. Isso é visão. Isso é inteligência pura. Mas aqui vem o plot twist. O elevador nunca foi instalado naquele prédio. Peter errou na forma. Ele imaginou um poço circular, mas os primeiros elevadores eram quadrados. Depois construíram um elevador cilíndrico sob medida, mas a ironia permanece. Nosso antepassado foi inteligente o suficiente para antecipar o futuro, mas não o suficiente para acertar os detalhes. Exatamente como nós. Vamos para outro exemplo. Quando a comida enlatada foi inventada em 1840, havia um problema óbvio. Como abrir a lata? A resposta? Não havia resposta. As pessoas usavam pedras. Grandes pedras lisas. Raspavam a tampa da lata por minutos até fazer um furo pequeno. Depois usavam uma faca ou colher para remover a tampa. Abridores de lata só foram inventados 30 anos depois. 30 anos de pessoas raspando latas com pedras. Você consegue imaginar isso? Você conseguiria fazer isso? Provavelmente não. Mas nossos antepassados faziam. Por que precisavam? Porque eram engenhosos. Porque a inteligência deles era tão aguçada quanto a nossa, só que aplicada em problemas diferentes. Agora vamos fazer uma viagem ainda mais longa. Vamos ao Egito Antigo. Você provavelmente sabe algumas coisas sobre o Egito. Era uma civilização no nordeste da África, perto do Nilo. Politeísta. Tinham faraós. Construíram pirâmides. Tinham um sistema de irrigação sofisticado. Tudo muito impressionante. Mas aqui está o problema com essa visão. O Egito durou quase 3.000 anos. Deixe eu repetir isso porque é importante. 3.000 anos. Isso são aproximadamente 150 gerações de seres humanos. Você aprendeu na escola sobre os últimos séculos. Guerras mundiais, corrida espacial, revoluções tecnológicas. E mesmo assim, seu entendimento é limitado. Agora imagine tentar resumir 3.000 anos em alguns parágrafos. É impossível. E é por isso que cometemos um erro clássico. Encaixamos a história em caixinhas. Nós associamos o Egito com as pirâmides de Giza. Mas aqui está o choque. Cleópatra, a rainha mais famosa do Egito, nasceu 2.500 anos depois que as pirâmides foram construídas.
Cleópatra está mais próxima dos Beatles na linha do tempo do que das pirâmides. Deixa isso afundar também. O Egito era tão antigo, tão vasto em tempo, que durante certos períodos havia arqueólogos egípcios estudando ruínas egípcias ainda mais antigas. Eles tinham a mesma curiosidade que nós temos. Queriam entender seu próprio passado. E aqui vem outro detalhe maluco. Quando as pirâmides foram construídas, mamutes ainda existiam. Não no Egito, claro, mas na ilha russa de Vrangel, a quase 12.000 quilômetros de distância, mamutes ainda caminhavam pela terra enquanto os egípcios empilhavam pedras de 140 metros de altura. Pense na escala disso. Pense em quantas coisas estavam acontecendo simultaneamente no mundo. Quantas histórias, quantas vidas, quantas civilizações. E nós tentamos resumir tudo em períodos: Egito Antigo, Império Romano, Idade Média, Renascença. Colocamos tudo em gavetas para conseguir entender. Mas ao fazer isso, perdemos algo crucial. Perdemos a humanidade. Cada pessoa que viveu em cada período histórico tinha uma vida tão complexa, tão cheia, quanto a sua. Eles tinham medos, sonhos, relacionamentos complicados. Eles riam, choravam, cometiam erros, aprendiam, ensinavam. Quando nós olhamos para a história com a lente de que o passado é ultrapassado, que o antigo é necessariamente inferior, nós cometemos um erro perigoso. A lógica aristotélica dominou o pensamento por quase 2.000 anos. Os gregos não foram intelectualmente superados por milênios. O Império Romano criou tecnologias de concreto, aquedutos e estradas que foram perdidas depois de sua queda. Levou séculos para a humanidade recriar o que eles já sabiam. E a Idade Média, nós a chamamos de Idade das Trevas para dar ênfase à era do Iluminismo. Mas isso é uma distorção. A alquimia, praticada principalmente na Idade Média, foi a raiz da química moderna. Sem a Idade Média, não teríamos o fósforo. Não teríamos muitas das coisas que consideramos modernas. Aqui está a verdade incômoda. Se a história é realmente progressiva, se humanos modernos são realmente melhores que humanos do passado, então humanos do futuro serão melhores que nós. Mas isso não parece verdade, certo? Biologicamente, nós somos praticamente idênticos aos humanos de milhares de anos atrás. A diferença não está em nós. Está no contexto, está no mundo que habitamos, está nas ferramentas que temos, está nas perguntas que fazemos. Então, quando nós julgamos o passado com as lentes do presente, nós ficamos cegos. Cegos para as lições que a história tem para nos ensinar. Nós temos a tendência de pensar que quem cometeu atrocidades no passado era fundamentalmente mau. Eram monstros, pessoas diferentes de nós. Mas isso é uma ilusão perigosa. Quem cometeu as piores coisas era tão humano quanto você e eu. E se nós não reconhecermos que também somos suscetíveis a sermos levados a extremos, nunca vamos conseguir prevenir que o pior se repita. Porque aqui está o segredo. Nós provavelmente estamos fazendo coisas agora que um dia vão ser extremamente mal vistas. Coisas que futuras gerações vão olhar com horror. E ninguém quer que seu legado seja resumido em sério que eles faziam isso. Se queremos realmente aprender com o passado, se queremos realmente progredir, precisamos respeitar a humanidade dos nossos antepassados. Todos eles, inclusive aqueles que fizeram coisas que não gostamos, porque nenhum deles é tão diferente de nós. A verdade é que não dá para aprender as lições da história se você acha que já sabe tudo, se você acha que é melhor que aqueles que vieram antes, se você acha que o passado é só um monte de pessoas menos inteligentes fazendo coisas erradas. Nossos antepassados eram inteligentes, eram criativos, eram engenhosos. Eles resolveram problemas com recursos limitados. Eles construíram civilizações. Eles criaram arte, filosofia, tecnologia. Eles amaram. Eles sonharam. E nós somos seus legados. Nós carregamos suas ideias, suas descobertas, suas falhas. Nós somos o futuro que eles imaginavam. E um dia, seremos o passado que alguém vai tentar entender. Então talvez, só talvez, a próxima vez que você pensar que é mais inteligente que seus antepassados, você pause, você respire, e você reconheça que eles eram tão brilhantes quanto você, só em um mundo diferente. Obrigado por fazer essa expedição mental comigo. Até a próxima!